de abril é o início do ano, né? Então é interessante, né? É o início do ano. Ou seja, na terra do Salvador, ele morreu no mês da Páscoa, né? Que também é a Bíblia, que para nós, no calendário hebraico, se tu pegar o calendário hebraico e procurar qual é o mês que é referente à Bíblia, na terra deles, a Bíblia, primeiro mês do ano, a Bíblia. Hoje é chamado também de Nissan ou Nisan. É outro nome que dão lá também no hebraico moderno para esse primeiro mês, Nissan. Mas a gente segue as veredas antigas, conforme a palavra fala, nós temos que seguir realmente o original, né, para o Pai. Então, nos dias dos profetas era chamada Abib. A Abib, tá? Muito interessante isso. Por quê? Porque o Messias ele vai ser sacrificado como Cordeiro da Páscoa no mês da Páscoa, no primeiro mês. O primeiro mês. Então, o primeiro mês ele é muito importante na história do Pai, na revelação do Pai, no plano da salvação nossa. Se nós observar o primeiro mês, assim, já de antemão, já avisando que ele é o quarto para nós aqui, coincide com o quarto mês, olha que interessante, é o quarto mês no Brasil, né? Então é o quarto mês exatamente, né? Mas teria que ser o primeiro no mundo inteiro, se a vontade do Pai prevalecesse na terra. A Bíblia tinha que ser o primeiro mês, ou seja, abril tinha que ser o primeiro mês. É interessante que é em Abib que nasce, é em Abib que nós chamamos hoje de mês das flores, né? É o mês da primavera, você sabe disso, né? A primavera é abril, né? E é um mês que nasce o lírio dos vales, é um mês que nasce a rosa, as flores. Por isso que o Messias é chamado a rosa de Saron, é também chamado de o lírio dos vales, porque ele nasceu no meio das flores. Ou seja, o mês de Abib é o mês do seu nascimento, né? Então, é o mês do seu nascimento e é o mês do seu falecimento. Ou seja, ele nasceu, é o mês do seu nascimento e é o mês do seu falecimento e é o mês do seu ressuscitamento. Incrível, né? Exatamente. Ele nasce em abril, Abib, ele morre e ressuscita em Abib. Isso é interessante. Você já percebeu que grandes acontecimentos estão vinculados assim ao mês de Abib, abril? A libertação do cativeiro babilônico, a libertação da escravidão do povo do Pai. Sendo nesse mês de Abib, pela meia-noite eles saíram, é uma simbologia de que a volta do Messias pode acontecer nesse mês. A libertação do povo, a libertação do cativeiro, a vinda do Salvador pode acontecer no mês de Abib. Exatamente, assim como o Pai tirou, desceu, o Pai desceu, está escrito isso, eu desci, né? Livro de Amós, Êxodo fala isso, eu desci para livrar, né? Então, assim como o Pai desceu, o Filho pode descer também no mês de abril, está entendendo? Pegou a visão? Tá? Pode pegar, pode descer no mês de abril. Então, o mês já está praticamente, nós estamos aí caminhando para uma grande revelação, né, do mês da chegada do Mashiach, do Messias. Nós não sabemos o que mês, de que ano, isso aí não pode marcar data, nós não sabemos. Mas vou dar uma pista interessante para você. Você pode abrir no livro de Manial, né, Mateus, né, capítulo 25, né? Ali naquela parte que fala das virgens, né? Das virgens, você vai ver que o Salvador, ele conta a história das virgens, e ele fala bem assim, né? A palavra dele, né? Ele fala bem assim, ali, para nós, que à meia-noite diz, eis o anjo, eis o noivo, meia-noite, a mesma hora que o povo saiu do Egito, né? O povo saiu do Egito quando? À meia-noite, no mês de Abib. E agora, na parábola das 10 virgens, das virgens, né? 5 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, é dito assim, e à meia-noite disse, eis o noivo. Então, o Messias pode vir no mês de abril e pela meia-noite. É uma parábola, mas na parábola, Yahshua ensinava mediante as parábolas. Ele falava, a vós é dado conhecer o reino dos céus, né? Para eles, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino. E a outros se falam por parábolas. Somente aquelas pessoas que o conheciam entendiam a parábola, né? Entendia bem a parábola. Então nós vemos ali
Que o quê? Que o horário da vinda do Messias, do Mashiach, é o quê? A meia-noite para as virgens. Tá certo? E nós coincide com a meia-noite que o anjo passou sobre o Egito. Ou seja, a meia-noite lá vem a saída, o povo sai à meia-noite. Aquilo ali é uma metáfora, é uma figura do povo sendo tirado da escravidão, né, do jugo físico. E assim nós seremos libertados da terra desse jugo, tá? Por ocasião também do primeiro mês, que é o mês da Páscoa, e também a meia-noite. Então, ano novo, vida nova. Olha a palavra aí, ó. Ano novo, vida nova. Todo ano começará, todo mês de Abib deveria começar uma nova vida. Assim como nós teremos uma nova vida, uma nova experiência de vida com quem? Com a vinda do Mashiach. É muito interessante isso. Está entendendo? Eu espero que você tenha entendido isso e que você possa entender a relação da parábola das virgens com a questão da vinda do Salvador, né? Nós vimos ali que a hora está confirmada, que a hora já está lá como meia-noite. Nós não estamos marcando aqui a vinda, o dia da vinda, ou seja, a época da vinda do Messias. Isso ninguém sabe. Nós só temos essas informações, né? Como diz a parábola, meia-noite, tá? E relacionando ela com o quê? Com o quê? Com o casamento, né? O encontro da libertação do povo, com a libertação do povo. Então, libertação no mês de Abib, primeiro mês do ano, e surgimento do esperado à meia-noite, né? A saída do cativeiro à meia-noite, tá? Então, que o Pai te abençoe, minha irmã. E aí nós temos que entender que a Santa Ceia, e Alcha celebrou a Santa Ceia, ele celebrou a Santa Ceia exatamente no mês de Abib, correto? Exatamente no mês de Abib, tá? A palavra fala no livro de Manial, que por ocasião da Páscoa, ele se achou assentado à mesa com os 12 e comia a Páscoa com os irmãos. Então, e disse assim: faça isso até que eu venha. Toda vez que comeres este pão, anunciai a morte, né, do Mashiach, do Messias, minha morte. Então, quando nós quando se comia o pão da Páscoa lá, era no mês de Abib. O capítulo 12 de Êxodo fala isso, né? Que tinha que tomar um cordeiro. Observe esse detalhe agora. Macho, o cordeiro tinha que ser machinho, de 1 ano. Ele tinha que se encontrar com 1 ano de idade na Páscoa, naquela data. Então, tomai um cordeiro macho de 1 ano. Aí você pega esse detalhe agora, ó. O cordeiro tinha que estar 1 ano por ocasião da Páscoa. Se ele tinha que estar com 1 ano por ocasião da Páscoa, como diz o versículo, no capítulo 12, então ele nasceu na Páscoa passada. Então esse cordeiro nasceu na Páscoa passada e nessa Páscoa agora ele está sendo sacrificado com 1 ano de vida. Mas não se esqueça que esse cordeiro é um símbolo do próprio corpo do Messias. Então o Messias tinha que nascer na Páscoa e morrer na Páscoa, semelhantemente ao cordeiro. É tudo, sabe, tem um sincronismo, um sincronismo mesmo, sabe, tem um tempinho certo para acontecer tudo. Todo cordeiro que nascia em abril era vendido no tempo para sacrifício. E não era baratinho não, viu? Tinha um preço realmente, né? Então, tanto é que eles faziam comércio para isso, para vender animais, né, na porta do templo. Aqueles animais não podiam nascer fora, para sacrifício, não podia nascer numa data que não fosse, né, Abib, sabe? Abril. Então, todo cordeiro nascido em abril era separado para sacrifício. Ele representava o Mashiach, o Messias. O Messias tinha que ser sacrificado. Então, é muito importante entendermos a visão de que o Messias tinha que ser sacrificado. O cordeiro da Páscoa representava o Mashiach, o Messias. Então, um novo Messias que viria, um Messias, digamos que o Messias que viesse hoje, ele teria que ser sacrificado também. Ele teria que ser imolado, igual o sacrifício da Páscoa. Olha que interessante, ele ia aceitar isso. Mas Yahshua aceitou.
E Yahushua aceitou, e a gente entende assim, que ele aceitou e por isso ele se deixou passar pelo sacrifício. É isso mesmo? Ele se deixou passar. E hoje, o Mashiach, hoje Yahudim, aceitaria isso? Cremos que não. Ele ia querer reinar lá e ficar lá, né? E uma visão totalmente distorcida do que a Escritura mostra. O Mashiach tinha que ser realmente, tinha que ser sacrificado, ele tinha que ser de fato, como diz o servo, o sofredor do Yahushua 53, ele tinha que ser o que? Esmagado pelos nossos pecados, como de fato o Yahushua foi. E o Mashiach que eles esperam hoje lá, vai querer ser esmagado pelos pecados da humanidade? Não. Vai querer reinar feito Daúde, feito Davi, né? Como eles falam, David, né? Então é uma visão totalmente distorcida do plano original do Criador, infelizmente. Não podemos fazer nada para mudá-los, né? É só o Pai na causa. Só o Pai, né, para fazer essa obra aí. Mas eu quero dizer para você que no próximo, então, mês de Abib, né? Abib, estaremos celebrando o ano novo, o ano do Pai, o início do ano. E estará começando a primavera, né? Estará começando a primavera, que a gente chama que hoje é conhecido como primavera, né? Mas o mês das flores. Mas eu quero dizer para você que o ano nosso novo não começa em janeiro. Ele vai começar em Abib. Nós não temos compromisso espiritual com esse ano novo agora que vem, janeiro. Então, nosso ano vai começar em Abib e vai terminar sempre em Abib. Tá bom? Nós somos a Igreja Pentecostal da Restauração de Yahushua. O movimento pentecostal da Restauração de Yahushua, né? Eu sou o apóstolo Sandoval, tá? O mensageiro dessa mensagem. Nós não temos uma visão assim diferente, nós temos uma visão totalmente diferente dessa de hoje em dia do povo de Yahushua, né? Porque nós cremos que a gente tem que sair do sistema religioso babilônico. Está lá em Apocalipse 18:4, né? Está bem claro. Sai dela, povo meu. E isso aí compreende todo o sistema religioso que não tem o nome de Yahushua. Não tem o nome de Yahushua, né? É o mesmo nome, Yahushua, Yahushua, né? Yahu, tudo é o mesmo nome. Nós temos que parar de brigar por essa questão e entender que tudo são formas de pronunciar o tetragrama, tá? Ali nós temos que entender que Shua não é o nome. Shua tem que já é ponto batido já. Shua está no nome de Yahushua, mas não é nome, é Yah. Nós temos que entender que mesmo que falamos Yahushua, Shua nunca é nome, Shua é só o título que significa salvar, tá bom? Um título de salvação. Uma palavra que significa salvar, o verbo salvar também. Então o verbo salvar, ele pode ser, um verbo, puramente o verbo, ele pode ser traduzido. Ele não pode ser traduzido quando for o verbo nominal, quando ele for nome, né? Quando ele for um nome, digamos assim, ele não poderia ser traduzido, não pode. Entendemos que ele é nome próprio. Então Yah é um verbo? Mas é nome próprio, então não pode ser traduzido, tem que ser transliterado, tá bom? Então Yah está no Yahushua, está no Yahu, né, como algumas pessoas, né, sabem disso. Então é muito importante entendermos que o nome Yah é o nome do Criador, forma falada, trigrama e tetagrama, tá? Então nós estamos aqui para ajudar você a entender. Se você ainda não se matriculou no nosso canal, se matricule, torne-se membro do nosso canal, faça desse canal seu canal de conhecimento. Estamos sempre trazendo novidade para você. Agora acabamos de falar aqui que abril é o primeiro mês do ano, tá? Abib, para nós abril é o primeiro mês do ano na Terra, segundo no calendário do Yah, né? Isto. E para nós vai ser em abril, né? Vai ser em abril, no mês 4. É o mês 4 para nós. É nessa época que nós temos então que celebrar, né? Lá celebra Páscoa, os Yahudim que não aceitaram o Yahushua ainda celebra Páscoa, né? Nós celebramos nessa data o quê? A ceia, porque foi nesse tempo, apenas uma vez no ano. Assim como a Páscoa é uma vez no ano, a ceia tem que ser uma vez no ano. Tem muita gente comemorando a ceia, né? Todo ano, todo mês, aí, ou todo mês, ou toda semana, como faz o catolicismo, né? Toda semana o padre vai lá e dá hóstia para os irmãos, né? Não é assim, né? Não pode ser assim. Está escrito assim: toda vez que comer este pão, Yahushua falou, toda vez que vocês comerem este pão, anunciar a minha morte até que eu venha. Comer o pão que ele deu é o pão sem fermento.
Nós não usamos o pão de padaria, como muitos fazem. O pão que a gente conhece, ele é feito. Existe uma receita dentro da Escritura que explica como fazer esse pão, tá bom? Se você quiser aprender um dia, entre em contato com o apóstolo Sandoval, que sou eu, né? Também, chamar também de emissário também, né? Isso, você pode entrar em contato e a gente vai passar para você isso aí, tá bom? Então, nós temos uma visão diferente, nós somos uma espécie de povo de Aldim, tá? Que nós entendemos que nem tudo que está na Escritura é enxerto de Roma, como algumas pessoas falam. Ah, qualquer coisa que eles não aceitam, eles falam que é enxerto de Roma. Não. Nós entendemos que o nome foi blasfemado. É isso que o Pai está falando. Reivindicarei a santidade do meu grande nome que foi blasfemado entre as nações, né? Foi profanado. Então, nós entendemos que o nome foi profanado e que os outros textos bíblicos requerem uma interpretação correta, sem contradizer em momento algum os profetas. Tem pessoas que contradizem um grande profeta da Bíblia, que é o Malaquias, né? Isso mesmo, você sabe disso, não sabe? Malaquias é um grande profeta na Bíblia que tem sido desacreditado, né? Em parte pelo povo que prega Yahusha, né? Nós não cremos que isso é uma forma correta de pregar Yahusha. Para nós, Yahusha enviou Yahusha, Yahupaabe enviou o quê? O Yahusha, filho, né? E o Yahusha, filho, ele disse sim que nós temos que examinar as Escrituras, não é isso mesmo? Examinar a Escritura. Nós cremos que o dízimo, já falamos desses pontos, nós temos assunto que fala sobre o dízimo aqui, que é só dar uma pinceladazinha, que nós entendemos que o quê? Nós entendemos que o dízimo não precisava ser ensinado por Yahusha, porque o dízimo já era ensinado por quê? Por um grande profeta, certo? Primeiro que Yahusha é profeta, Yahusha é o filho de Yahweh. Mas o profeta Malaquias já tinha dado a mensagem já. E o próprio Yahusha não podia receber o dízimo nos seus dias. Ele não podia porque a lei do sacrifício, a lei de Levítico, a lei do sacerdócio levítico ainda estava em pleno vigor. Era um direito deles. Sempre quando Yahusha fazia um milagre, ele falava assim, vai lá e apresenta a tua oferta, não é isso que ele falava? Apresenta a tua oferta ao sacerdote. Então, cumprindo o que Merusho, Moisés falou. Ele sempre, para que se cumpra o que Moisés, nós lemos Moisés na Escritura, mas é Meru, tá? O que Moisés falou. Então desse jeito. Então, Yahusha não poderia receber o dízimo por esse motivo. Agora, depois que Yahusha morreu e rompeu o véu do santuário, e aí ele manifestou-se para os irmãos, a palavra fala que ele ficou 40 dias aparecendo entre os irmãos. 40 dias depois que ele ressuscitou, tá? Isso está escrito. Então, isso no capítulo 1 lá, no capítulo 1 de Atos já fala isso, que por espaço de 40 dias ele ficou aparecendo. Você pode pegar o capítulo 1 de Atos e confirmar isso. Na leitura do capítulo 1 fala isso, que ele ficou aparecendo para os irmãos de Yaldim por espaço de 40 dias. É muito interessante isso, então, e nesse período a gente tem que entender que ele deu ordem aos apóstolos, tá? Então, um dos apóstolos desses escreveu o livro de Yaldim, o livro de Hebreus, um desses apóstolos. Nós acreditamos que tenha sido Shaul que tenha escrito isso, né? Um desses apóstolos, né? Um desses apóstolos você pode ter escrito, como também o próprio Shaul mesmo pode ter escrito esse livro de Yaldim. É bem possível que Shaul tenha escrito esse livro. É um livro que é inspirado pelo Ruha do Pai, o Espírito Santo, mas é um livro que tem característica de Shaul. Tá? Ele é um livro que fala muito bem da lei, ele trabalha muito bem com a lei, e não podemos esquecer que Shaul, ele foi criado aos pés de um rabino fariseu, um rabino e fariseu da tribo da seita dos fariseus, né? Então Shaul fazia parte desse grupo fariseus, tá? E ele foi ensinado por esse rabino chamado Gamaliel. Então, esse Gamaliel, que é conhecido como Gamaliel, que a gente fala Gamaliel, tá? Ou Gamaliel, né? Ial, que tem o nome de Ial, né? Gamaliel também. Então, esse Shaul, ou seja, outro, quem usou eles foi o Ruha do Pai, o Espírito Santo. A carta dos Yaldim diz claramente que Yahusha é recebedor do dízimo. No livro de Yaldim, capítulo 7, eu peço para você ler com atenção o versículo 8, tá bom?
Leia aí Aldim, capítulo 7, verso 8, para comprovar o dízimo na nova aliança, tá bom? O recebimento da parte de Yahshua. E Yahshua recebe o dízimo de acordo com Aldim, capítulo 7, verso 8, tá? Ali o apóstolo aqui, eu dou a minha palavra para você, que aquele que vive, que é Yahshua, testifica aqui, que é testificado aqui na terra, que vive, que nós testificamos, recebe o dízimo, tá bom? Então, por isso nós somos um movimento que nós não temos problema com o dízimo. Para quem quer servir Yahshua, o dízimo continua. Mas para isso eu cito Hebreus 7, verso 8. Hebreus 7, verso 8. Sempre para nos convencer realmente, Hebreus 7, verso 8. Tá bom? Estamos indo pela palavra. Tem irmãos que odeiam esse livro porque fala ali mesmo que o dízimo é recebido por Yahshua. Se você pegar o livro de Hebreus 7, 8, você vai confirmar que realmente aquele ali é o Shamayal, ali é o céu. Quando falar ali recebe, então você está se referindo que aquele que está ali no Shamayal, no céu, recebe o quê? O dízimo, como aqueles que estão aqui na terra recebem o dízimo. Então nós recebemos aqui na terra e passamos para aquele que está ali, no ali. E esse que está no ali é o mesmo que dizer no além, né? No além, que é Yahshua. Então, que o Eterno abençoe você, que é o céu, né? O mundo espiritual, o reino dele. Então, é muito importante entendermos isso. Então, nós não fazemos parte, não comungamos, nós não temos assim a parceria, não temos aquela parceria ainda, né? Com alguns irmãos que pregam contra dízimo, contra o quê? Contra pastor. Por quê? Porque quem pregou isso aí, um certo irmão, você já ouviu falar dele aí? Esse irmão prega contra o dízimo, que o dízimo pertence ao que? Aos levitas, fala que o dízimo pertence aos levitas, começou pregando que o dízimo pertencia só aos levitas, que nós não somos, que ninguém é levita para receber o dízimo pertence aos levitas, só aos levitas. Esse irmão não tem nenhum conhecimento de Melquisedeque, um homem chamado Melquisedeque na Bíblia, que viveu nos dias de Abraão, ou seja, nos dias de Abraão, que é o Abraham, ele viveu esse homem chamado Melquisedeque. Esse homem aparece na Bíblia, a Escritura fala que ele não tem nem pai, nem mãe, né? Nem pai, nem mãe, certo? Qual é o ser humano que não tem pai e mãe, me diga? Né? Só Yahshua. Ele não tem pai e mãe. Realmente, quem foi que criou, quem foi que deu a vida a Yahshua? Eu tenho pai e mãe, eu tive pai e mãe, mas Yahshua, ela era a mãe dele mesmo? Ela era a mãe dele de fato e verdade? Não. Ela, na verdade, foi uma pessoa que foi o quê? Apenas emprestada o útero dela. Foi emprestado o útero dela. Ele chama de mãe por respeito, consideração. Mas, na verdade, nós sabemos que ele não é desse mundo. Ele não é desse mundo. Yahshua não era desse mundo. Ele não nasceu da união homem e mulher, não é isso mesmo? Ele foi alguém que veio de fora. Então ele ia lá no Melquisedeque, ele era Melquisedeque lá. Ele apareceu para Abraham lá, ensinou para Abraham e terminou o trabalho dele e aí pronto, deixou Abraham com conhecimento. Então ele pregou as boas novas. Ele pregou as boas novas, o conhecimento para Abraham, ou seja, Abraão. Agora é muito importante porque algumas pessoas quando falam do dízimo não quer falar desse homem. Mas o dízimo está ligado a ele. E ele viveu quantos anos? Antes dos levitas. 430 anos depois foi que os levitas passaram a existir, não foi? Exatamente. Então Abraão ele passa a viver muitos anos, 430 anos antes dos levitas, tá bom? Então quero dizer para você que eles não falam isso, nós falamos aqui, por isso provamos para você que o dízimo não pertence a quem? Aos levitas. Porque quando o véu do santuário se rompeu, eles perderam esse direito. Tá? E aí passou a ver o quê? Um outro sacerdote, que é o sacerdote de Melquisedeque, que é o de Melquisedeque, que é o que está no livro de Hebreus. Hebreus 7 fala tudo isso. Pega o livro de Hebreus 7 e você vai ver que agora foi levantado outro sacerdote, tá? Não da tribo de Levi, tá? Mas da tribo de quê? De Arudá. Para confirmar aquilo que o profeta, o Criador falou, farei um concerto com Yahshuru, não como fiz com a casa, não como fiz no deserto, né? Com a casa dos seus pais lá, com Arão, com os levitas, mas com a casa de quê? De Arudá, Jeremias 31. Então o novo concerto ele é feito o quê? No madeiro, né? Ali o pai então confirma no madeiro
o novo concerto, tá bom? E é com a casa de Arrudá. Então isso acontece o quê? Acontece que ali no madeiro, Yahshua compra com o sangue dele o homem de todas as nações. Aí confirma lá em Cano de Galute, que é Apocalipse 5:10, que fala que o Criador comprou o sacerdote e comprou o homem de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ó, com o teu sangue compraste o homem de todas as nações, tribos, línguas e povos, e fizeste reis e sacerdotes para o seu Criador. Então, todas as pessoas que são sacerdotes de Yahshua, que são emissários de Yahshua hoje, que têm o dom de pastor, que têm o dom de evangelista, que têm o dom de profeta, foram comprados por Yahshua, no madeiro. São essas pessoas que foram compradas. Quando eles nascem, que eles já nascem com esse dom. Nascem com o dom. Está entendendo agora? Eles já nascem com esse dom para ser o emissário de Yahshua, o apóstolo de Yahshua, um profeta de Yahshua, tá? Seja ele, seja ela, né? Porque para o Criador não há acepção entre homem e mulher, não é isso mesmo? Né? Para o Criador não há grego, não há Yahudi, né? Todos são um perante o Criador. Então, para esse tipo de irmão que prega Yahshua hoje e fala que nós não somos sacerdotes levita, eles desconhecem essa palavra, que eles nunca leram o Apocalipse 5:10, que o Criador comprou o homem de todas as nações e fez sacerdote para o Criador. Então, o sacerdote de Yahshua agora é segunda ordem de Melquisedeque, para confirmar, tá? Salmo 110, verso 4. Você vai lá no Salmo 110, 4 e leia. Salmo 110, 4, Yahshua é feito sacerdote, Mashiach, segunda ordem de Melquisedeque. Então, todos nós que somos hoje em dia, que estamos à frente de um trabalho para trabalhar para o Pai hoje em dia, para o Eterno, temos que fazer parte desse sacerdócio. Poucas religiões falam sobre isso. Poucas igrejas falam sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Nós estamos falando porque é preciso você saber que o nosso Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, rei de paz, é Yahshua. Tá? É aquele mesmo Melquisedeque do passado. Tá? Alguém fala, não, mas aquele povo lá, Melquisedeque era um homem que era filho de Sem, que viveu antes do dilúvio. Você fala, não, mas aquele lá teve pai, teve mãe. Esse aqui diz que não tem nem pai nem mãe. O pai daquele de Sem, com algumas pessoas associam o Melquisedeque com o Sem, que seria Sem, então, que teria sobrevivido ao dilúvio, né? Sem teria vivido, aí faz uma matemática maluca lá, tá? Mas só que contradiz a palavra, diz a palavra que ele não tem pai e não tem mãe, tá? Nem início de vida, nem fim de vida, então é Yahshua mesmo, tá bom? Fica conosco, fica firme, você vai aprender coisas boas aqui. Nós clamamos ao Pai para o Pai revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos também. Nós não sabemos tudo, quero dizer para você, mas Yahweh sabe tudo. Yahweh sabe e Yahweh revela, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dá o like, tá? E compartilha nossos vídeos, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Aminal. Quero fazer uma oração por você. Aceita uma oração? Vamos orar. Pai Celestial e Yahweh, nesse momento eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, para que ela seja abençoada, Pai. Se ela está querendo buscar um milagre, ela está desempregada, que tu possa arrumar um emprego para ela, Pai. Tu possa, Pai, tirar do aluguel, se ela paga aluguel, abençoar ela. Tu possa curar essa pessoa, Pai. Tu possa realizar o desejo do coração dela. Em nome do Yahshua Mashiach, em nome de Yahushua, também, eu abençoo essa pessoa, Pai. Agora, nesse momento, Pai, para que ela seja abençoadíssima pelo poderoso seu Shuan, o teu nome é que agradecemos aqui nesse momento. Assim seja. Amém. Que o Eterno abençoe você.